Vladimiro Cônego encosta Tito Cabange na parede. É isto ali, MPLA contra MPLA. Este jogo tá duro. É isto ali, família. MPLA contra o MPLA. Vladimiro Cônego, membro do Comitê Central do MPLA e também militante deste mesmo partido, pré-candidato do MPLA, encostou na parede o Tito Cabange, também militante e membro do Comitê Central do MPLA. Meus irmãos, na conversa da Essencial, realmente, esta é uma gentileza da Rádio Essencial, é um debate da conversa da Essencial, o Tito Cabange, militante do MPLA, e Vladimiro Cônego, também militante do MPLA, estiveram ali em confronto de palavras. Veja que o Tito Cabange até chamou o Vladimiro Cônego de aventureiro. Estar a expor coisas internas do partido para fora. O Vladimiro Cônego disse ao Tito Cabange: deixa de ser bajulador. Realmente você é um jovem muito inteligente, mas a bajulação está a ofuscar a tua inteligência. É para a família. Sem mais delongas, essa será uma matéria muito longa mesmo. Vou pedir para que você que tenha ali dados insuficiente possa colocar mesmo, porque é muita coisa que aconteceu, confrontos de palavras. Este responde, aquele também diz uma coisa, aquele confronta. Quer dizer, o outro estava a defender o líder e o outro simplesmente estava a basear-se nos estatutos a dizer aquilo que o João Lourenço tem feito como violações. No entanto, família, sem mais delongas, né? Mas antes de avançarmos essa matéria, claro, coloca o combustível que nos faz permanecer aqui. Deixa o teu comentário, deixa o teu like e também inscreva-se para você que não está inscrito. Ativa o sininho de notificações para que tudo que nós lançamos aqui possa chegar até a tua tela em primeira. Vamos à matéria. É preciso, esta nota é importante, Graça, não estamos só em presença de dois militantes quaisquer, mas estamos em presença de dois dirigentes do MPLA, porque os membros do Comitê Central são dirigentes do MPLA. Dito isto, eu vou começar pelo Tito, e com uma questão, conforme foi proposta pelo Graça. Tito, nós olhamos para o discurso do presidente João Lourenço, e quando eu digo para o discurso no seu conjunto, enquanto Presidente da República, enquanto Presidente do MPLA, e etc., e facilmente buscamos registros de um Presidente que prometeu, por exemplo, combater todas as formas da bajulação e práticas semelhantes, penso que o Tito se deverá lembrar. Como é que se compreende hoje, ou qual será a necessidade que haverá hoje de o MPLA fazer marchas de apoio à liderança, ou de reafirmação da liderança do Presidente? Isto não deve ser interpretado também como uma forma de endeusamento, de bajulação, Tito? Muito obrigado novamente, Evaristo. Queria saudar também todos os colegas do painel, né? Aqui é a minha amiga Helena, o meu amigo Cândido, o meu companheiro e camarada Valdir Cônego, o Boio que está do outro lado e o Graça também. E todos os ouvintes daqui da Rádio Essencial. Como disse, é a minha primeira vez e estou muito feliz por aqui estar. Espero ser melhor tratado do que foi tratado aqui um grande amigo meu e camarada. Fez com que eu ficasse uns bons meses sem ouvir o vosso programa pela forma como tinham tratado o meu amigo Pinheiro, né? Fiquei muito desiludido no dia e fiquei uns bons meses sem ouvir. Mas voltei a ouvir e tornei-me novamente um assíduo ouvinte. Voltando para a questão. Nós não vamos conseguir compreender as marchas ou as formas de elevarmos o líder ou a direção do partido através quer do jornalismo, quer do direito, quer da sociologia política ou da filosofia política sucessivamente. Não. Nós vamos tentar compreender através daquilo que são os princípios, os valores e aquilo que é a tradição do próprio MPLA. Como sabe, o MPLA é um grande partido, é um partido maduro
E eu penso que é o único que é suscetível de cumprir cabalmente com os anseios do povo angolano. O MPLA sempre ancorou a sua posição alicerçada na Constituição, na legalidade e em todo ordenamento jurídico angolano. Sempre decidiu pautar a sua conduta com base nestes princípios e valores. E a ideia de uma marcha, a ideia de uma conferência, que visam fundamentalmente transmitir solidariedade e confiança para que o líder continue com as suas políticas de dar continuidade às reformas políticas, às reformas econômicas, às reformas sociais, porque, como muita gente sabe, é o MPLA o primeiro pioneiro e promotor daquilo que são as primeiras grandes transformações sociais, políticas e econômicas aqui no nosso país. Então, a ideia de uma marcha não é uma coisa nova, sempre existiu e quer estejamos perante o presidente João Lourenço, quer amanhã tenhamos outro presidente, é uma forma com que os militantes se sintam motivados ou sensibilizados a fazê-lo. Eu estive na marcha, com muito gosto, participarei em mais marchas ainda para exaltar o líder e a direção do nosso partido, porque aquilo que tem sido as medidas de políticas públicas, nós todos estamos conscientes das dificuldades que vivemos, dificuldades econômicas, fundamentalmente sociais, que quando há uma crise econômica, há uma crise de valores, estamos conscientes destas dificuldades todas, ainda assim vemos um comandante que tem a capacidade de mostrar rumo. O Napoleão Bonaparte dizia que o líder tem que ser um mercador de esperanças. Mas mais do que ser mercador de esperanças, eu gosto de falar de factos. Há factos em concretos que vêm a demonstrar claramente de que, mesmo perante todas as dificuldades, o presidente João Lourenço tem estado à altura dos seus desafios. E os factos são aí, com uma diplomacia ao mais alto nível, em que acabamos de realizar agora a Cimeira dos Estados Unidos da África, ainda onde tivemos a confirmação de que o presidente da maior potência do mundo, que era a presença do presidente João Lourenço, para estar presente no dia da assinatura do acordo entre a RDC e o Ruanda, no campo, reformas, quer no campo da economia, como a baixa de impostos, do imposto industrial, por exemplo, reforma no setor da saúde, nós fizemos há bem pouco tempo, mais do que a construção de mais hospitais e grandes infraestruturas, fez há pouco tempo uma grande operação de robótica para o cancro da próstata, um senhor, Francisco Silva, que foi operado através de robótica cá em Angola. Isso foi manchete nos Estados Unidos, mas não foi manchete cá, o que é normal. Não vou imiscuir-me num critério de valor noticioso que os jornalistas decidem, né? Entretanto, é uma matéria que foi notícia nos Estados Unidos, mas aqui não foi. Reformas como nas questões sociais, hoje em dia temos mais enquadramento de professores. É facto que ainda temos milhões de crianças fora do sistema de ensino, isto é verdade, mas é uma luta constante que tem que ser feita para efetivamente resolvermos. Então, quando os camaradas, e já isso internamente, quando os camaradas têm a capacidade de reconhecer o líder perante todas as dificuldades, todas as externalidades com que nós vivemos, ainda assim tem a capacidade de nos demonstrar um rumo para onde nós vamos, então um militante sério, responsável, coerente e fundamentalmente patriota sente-se motivado a estar numa marcha. Mas as pessoas não foram obrigadas a lá estar. Nós podemos pensar, podemos ter opiniões divergentes sobre vários temas, porque repare que, obviamente, poderá ter alguém que é contra a marcha. É normal. O debate interno dentro do MPLA sempre foi bem-vindo. Eu nunca estive numa sala em que um camarada meu foi impedido de falar. Nunca. O debate interno, aquilo que nós chamamos a vida interna, que é uma expressão muito atuante dentro do MPLA. A democracia interna sempre foi muito vigorante. Agora, tem regras. E as regras é que qualquer militante sensato sabe que determinadas matérias nós tratamos em foro próprio. E nunca vamos levar matérias contra nós mesmos para a praça pública. Não é a tradição do MPLA. Aquilo que são os nossos valores, aquilo que são os nossos princípios, o MPLA sempre decidiu que, perante qualquer divergência, até sobre a economia, até sobre a saúde, até sobre qualquer matéria, nós devemos resolver os nossos temas internamente, em sede própria, para que encontremos entre nós a melhor solução,
rumo à persecução do interesse público, rumo à promoção da justiça social e rumo ao bem-estar de todos os angolanos, rumo ao bem comum. Muito bem. Valdir, eu já vou assim. Só mais uma questão ao Tito. Tito, eu fiz aqui 3 apontamentos. O Tito fala da democracia interna vibrante no MPLA. O Tito usou o argumento de que as marchas sempre existiram, portanto, normal, e o Tito disse que o MPLA foi pioneiro nas principais transformações políticas, sociais e culturais em Angola. Eu só faço uma pergunta em função desses 3 registros que eu faço. A primeira é, o MPLA é o único partido que governou o país desde que existe. Portanto, não sei se o Tito concordará comigo, mas se o MPLA é o único partido que tem governado o país, é o único partido que tem gerido os recursos públicos, que tem administrado a vida pública, portanto, não era possível que houvesse um segundo pioneiro. Não sei se concordará comigo. Para efeito de comparação. Desculpa? Para efeito de comparação. Exatamente, isso tal e qual. Eu penso que o Tito percebeu e vai ter a oportunidade de comentar isso. Relativamente ao facto de as marchas sempre existirem, eu comecei por perguntar ao Tito se isto não era uma forma de endeusamento e de bajulação, porque foi o presidente João Lourenço que, em alguns dos seus discursos mais importantes, disse que ia combater isso mesmo. Portanto, o facto de determinadas práticas existirem no passado não significa necessariamente, e atenção, que estou aqui a suportar-me nos argumentos do presidente, não significa necessariamente que devam manter-se, particularmente aquelas que são consideradas como sendo más práticas, nomeadamente o endeusamento e a bajulação. E relativamente à questão da democracia, eu pergunto se o Tito se sente à vontade em fazer essa afirmação num partido que tem a história que tem do MPLA e que nunca, pelo menos o MPLA pós-independência, nunca teve um congresso sequer com múltiplas candidaturas. Bom, isto é interessante. Muito bem. Muito bem. Como disse, muito obrigado por isto. Essa última questão é das mais interessantes, né? Que é questionarmos se estamos perante uma democracia ou não interna, quando existem ou não múltiplas candidaturas. Eu penso que é ver a questão não tão profunda assim, que é, dito de outro modo, o facto de existir uma candidatura única não significa de nenhuma forma que não há democracia. Qual é a tradição do MPLA? Porque nós temos que olhar para aquilo que são os nossos princípios, os nossos valores e aquilo que tem sido uma prática, né? Os juristas dizem que o costume é prática reiterada, acompanhada com convicção da obrigatoriedade, né? Mas nós olhamos para aquilo que tem sido os nossos valores, a nossa tradição e os nossos princípios. Dentro do MPLA... São equivalentes à democracia, Tito? Prática, tradição, equivalente à democracia? Não, estou a dizer que podem andar juntos. Okay. Podem andar juntos. A questão de existir uma candidatura de nenhuma forma afasta a democracia. Porque se nós olharmos para aquilo, para a essência da própria democracia, vamos pôr em causa muita coisa nesse mundo. Vou dar um exemplo concreto. Nos últimos 10 anos, a Inglaterra teve 6 primeiros-ministros, nenhum deles foi eleito democraticamente pelo povo. Nenhum. 6 primeiros-ministros. 6. Isto não, sim, 6 primeiros-ministros. 6. Foram todos eleitos dentro do parlamento. Dentro do parlamento. Nenhum foi eleito pelo Tito. Calma, Teixeira, vai chegar lá. Nos últimos 10 anos, houve 6 primeiros-ministros. 6. Lembra como é que foi eleita a Theresa May? Calma. Não, vamos chegar lá. Nestes termos, só um ponto de ordem. Nestes termos em que apresenta a coisa, é como se a Inglaterra fala Angola. É como se o regime inglês, britânico, fosse igual ao... Não estou falando ponto de eleição. Ponto de ordem. Calma, Tito. Ponto de ordem. O sistema inglês... Não estamos a causa calma, do sistema. Para tu explicares ao ouvinte que porquê da razão da eleição de Theresa May e de outros, tens de fazer o enquadramento do sistema. É o sistema inglês que permite que o partido vencedor das eleições, uma vez destituído, demitido, por exemplo, Boris Johnson demitiu-se, o partido vencedor tem eleições primárias, certo? Calma.
Tito, calma, então. Não houve as Nós primárias. vivemos no mesmo mundo. Sim, mas não houve Temos primárias. as mesmas informações. Então a premissa pela qual deves dar Não, deve ser a mesma. calma. Não houve primárias. Calma. Mas não houve primárias. Podes esconder o argumento, mas não Tito. houve primárias. Tito, Não houve primárias dentro do Partido Conservador. Este é o ponto. bom, Não houve primárias. eu prefiro que Tito continue para vamos não, dizer o para não Tito, interromper. para passarmos Está ao bem, próximo Tito, é melhor Valdir. Mas não interromper. houve Está bem, mesmo. está bem, Tito, é melhor Sim, interromper. mas não houve Está bem? A forma de eleição dentro do MPLA, mesmo que, e estou aqui perante o novo estatuto, mesmo que nós tenhamos a intenção de pessoas a candidatarem-se, o partido tem órgãos, o partido tem estatuto, o partido tem instrumentos para que todas essas candidaturas sejam avaliadas. Depois, os órgãos internos do partido têm a capacidade, dentro daquilo que é a nossa tradição, dizer, olha, pode sim evoluir-se para um sistema de múltiplas candidaturas. Os candidatos vão a votos, e isso já existiu. Basta recordar aqui, vou dar um exemplo. Jesus. Em que houve 2 candidatos, concorreram livremente, e aquele candidato que teve mais votos venceu as eleições. É o que aconteceu. Pode também existir um modelo em que o partido olha para aquilo que é o perfil, dentro daqueles são os desafios que o partido tem, e dizer assim, meus amigos, temos essas candidaturas, entretanto, dentre essas, vamos escolher qual é a candidatura que preenche melhor os requisitos dentro dos desafios que nós queremos, e vamos à ideia de uma candidatura única. Esta pessoa, que é um candidato único, vai se submeter a sua candidatura e os militantes democraticamente vão votar. Alguns votam a favor, e outros votam contra, e outros também abstêm-se. É isto que tem sido a nossa prática, é isso que muitas vezes tem sido a nossa tradição. E nós, como militantes disciplinados, responsáveis, que é a militância coerente, temos respeito. Quem tem a capacidade de dizer assim, eu saí livremente da minha casa para inscrever-me num partido político, devo, obviamente, respeitar aquilo, principalmente, que é a nossa Bíblia, que é o nosso estatuto, são as nossas diretivas, o nosso código de ética, todos esses instrumentos que fazem parte do MPLA devem efetivamente ser respeitados. Agora, sobre a questão de ser pioneiro naquilo que são as principais transformações políticas... Eu quero chamar a atenção ao moderador. Já vamos. Aquilo que são as chamadas transformações... Tem que atender o equilíbrio. Aquilo que são as chamadas transformações políticas, sociais e económicas, é óbvio que o MPLA é o primeiro, e sim, é o pioneiro a dar continuidade a começar com estas matérias, porque sentiu que a promoção do bem-estar de todos os angolanos deve ser a nossa base. Porque Tipo, a questão é... o homem, o cidadão, está no epicentro da ação política. E é essa forma que o MPLA tem de estar na vida política. Sim, Tito, a questão, o debate vais fazê-lo com o Valdir. É só uma questão de esclarecimentos, porque não, o que eu queria perceber é até que ponto é que faz sentido dizer isso, uma vez que o MPLA é o partido que tem governado, é o único, não é? Rotulá-lo como sendo o pioneiro, sendo que é o único partido que tem governado. Não, repare, Evaristo, quando eu digo pioneiro, desde a sua gênese, o MPLA sempre preocupou-se com o bem-estar comum. E não fez como os outros, né, e que não é tema para hoje, né, que queriam fazer alianças que punham em causa o nosso bem-estar comum. Mas não é tema para hoje. Vamos ouvir. Valdir, o Tito faz referência aqui do perfil do militante disciplinado, que respeita o estatuto, e etc., os códigos internos. A pergunta eu tinha de a fazer ao Tito, mas para que a conversa não se prolongue aqui, vou passar-te a palavra. Em que medida que a simples manifestação da intenção de se candidatar à liderança do partido viola o estatuto? Qual é o artigo do estatuto do MPLA? E o Tito também poderá ajudar-nos, se for o caso. Há algum artigo no estatuto do MPLA que diga que ninguém pode manifestar a intenção de liderar o MPLA? Não. Nos nossos estatutos não dizem isso. Eu costumo dizer nas minhas intervenções que o MPLA tem um estatuto mais democrático, se calhar, em relação aos outros partidos políticos. Mas antes de eu ir ao cerne da questão, Evaristo, deixa eu dizer o seguinte. Eu peguei aqui o artigo número 17 da nossa Constituição da República, que fala sobre os partidos políticos. O número 2 diz: a Constituição
e o funcionamento dos partidos políticos devem, nos termos da lei, respeitar os seguintes princípios fundamentais. A linha F, organização e funcionamento democrático. Isso está na Constituição da República. Nós devemos respeitar, os partidos políticos devem respeitar a organização e o funcionamento democrático. O número 3 diz: os partidos políticos devem, nos seus objetivos, programa e prática, contribuir para, linha D, a defesa da soberania nacional e da democracia. Ou seja, todos os partidos políticos, de acordo com a nossa Constituição, a linha D do número 3 do artigo 17, devem contribuir pela defesa da democracia. E eu estou a falar isso de acordo com a minha defesa, o artigo 40 da nossa Constituição da República, que fala sobre a liberdade de expressão e de informação. Atenção, que isso vai remeter ao artigo 14 dos nossos estatutos, que fala sobre o pluralismo de opiniões. Pronto. É só uma pequena introdução para que nós possamos, de acordo com a lei, enquadrar aqueles que nos estão a assistir e ver. Agora, vou me basear de acordo ao discurso de abertura do nosso líder no 8º Congresso Ordinário realizado em dezembro passado. No ponto número 7 do discurso do nosso líder, diz assim, o nosso líder, na abertura, o presidente João Lourenço, disse assim: foi sob a direção do MPLA que se operaram importantes reformas políticas como o fim do sistema de partido único, vírgula, tenho de dizer mesmo, vírgula, a abertura à democracia multipartidária e à economia de mercado. Não foi eu que disse. Está aqui. Está aqui. Bom, é preciso, nós temos que ler. Agora, entrando na questão da democracia interna, ainda neste documento, que esse é um documento, é o discurso de abertura do nosso líder. No 17º ponto diz assim: vamos continuar a exercer e aprofundar a democracia interna, ao mesmo tempo que continuaremos a respeitar o papel e as competências dos órgãos de direção eleitos aos mais diferentes escalões da hierarquia do partido, nos marcos definidos pelos estatutos em defesa dos superiores interesses do partido da nação. Atenção, foi o nosso líder que falou que vamos continuar a aprofundar a nossa democracia interna no partido. Esse é o discurso. Esse é o discurso, está aqui. Na nossa tese, nós, no nosso Congresso, nós aprovamos 2 temas. Estão aqui. No Congresso foi aprovado 2 temas. Um dos temas eu não aprovei, que é a alteração dos estatutos. E o segundo tema eu aprovei. O segundo tema está aqui. Tese MPLA da independência dos nossos dias aos desafios do futuro. Portanto, esses são documentos oficiais. Oficiais. E os nossos camaradas não gostam de ler. Eu estou já agora a dar uma lição pedagógica para que os camaradas possam ler os documentos do partido. Aqui está, e muito bem assente. O MPLA deve reforçar a democracia interna no partido, deve manifestar-se também na liberdade de candidaturas a qualquer órgão, individual ou colegial, representativo a todos os níveis, como previsto nos estatutos. O reforço da democracia interna no partido deve se manifestar-se também na liberdade de candidaturas a qualquer órgão individual ou colegial, representativo a todos os níveis, como previsto no estatuto. Está previsto nos nossos estatutos, na linha, agora vou no estatuto, está previsto no nosso estatuto, na linha K do artigo 31 dos direitos do militante, diz assim: candidatar-se
a qualquer função ou cargo no partido, devendo o militante apresentar na organização de base ou no organismo a que pertença a sua pretensão de candidatura. Atenção. Atenção. Vamos voltar nos princípios da democracia interna. O número 1, o número 2, a linha C diz assim: princípios da democracia interna. Liberdade de candidaturas a qualquer órgão individual ou colegial representativo a todos os níveis da estrutura do partido. Esse fica aqui de lado. Vamos no Código de Ética. Código de Ética. Diz assim: nós não podemos estar a brincar com a democracia. O artigo número 9, conduta do militante perante os seus correligionários. O número 1 do Código, do número 9 do Código de Conduta de Ética Partidária diz: o militante do MPLA observa na sua relação com os seus camaradas os deveres de cooperação e solidariedade em todas as tarefas a si atribuídas, coibindo-se de práticas que possam implicar descrédito ou prejuízo ao MPLA, coisa que o nosso líder fez. Falta de confidencialidade, tirou os assuntos do partido fora e deu a entrevista e colocou em causa o Código de Ética e principalmente esse número 1 deste princípio. Número 2, o militante do MPLA mantém com seus camaradas uma relação de companheirismo, boa-fé e franqueza, sem prejuízo da existência de opiniões divergentes da sua. Ou seja, embora a minha opinião seja divergente à do Tito ou a do nosso líder, nós temos que manter uma ligação de camaradagem, de boa-fé. Ok? Depois tem o número 3, que é o único que eu vou ler e vou desenvolver. O pré-candidato ou o candidato do MPLA deve, em processos eleitorais, elevar sempre o debate sem utilizar argumentos que induzam a enganos, equívocos ou ofensas. O presidente João Lourenço, em relação aos pré-candidatos que se manifestaram, Valdir Cônego, engenheiro Antônio Venâncio, José Carlos de Almeida, que escreveram uma carta, de acordo à linha capa dos nossos estatutos, a manifestar a intenção de se pré-candidatar, inibiu os pré-candidatos com aquelas palavras na entrevista que nós todos ouvimos. Violou o número 3 do artigo número 9 do Código de Ética Partidária. O presidente está constantemente a violar os estatutos e as normas do partido. E nós não temos que defender o líder quando está errado. Portanto, eu esgotei o máximo possível, mas tem mais um aqui, mais um documento. Peço, é só um minuto, Evaristo, porque está aqui, é só um minuto, está aqui. Esta é a coletânea dos documentos do 8º Congresso. Nesta coletânea, do 8º Congresso não, é do encontro que o nosso líder teve com os primeiros secretários do CAP. Neste documento está o discurso de abertura do líder. E o líder diz assim, atenção, foi o líder que disse: caros camaradas, muitos dos nossos jovens angolanos deram prova de estarem preparados para ocupar também importantes funções no aparelho do partido e do Estado. Palavras do líder, está aqui. Camaradas, vocês têm que começar a estudar os documentos. Outro ponto. Recuemos ao longínquo ano de 1979, quando, naquele momento difícil, os angolanos viveram pela perda do camarada presidente Dr. Antônio Chineto, invasões militares, e depois foi necessário, resumindo, o presidente Eduardo Santos assumiu com 37 anos de idade. O último ponto. Vamos, por isso, continuar a apostar nos nossos jovens, prepará-los e dar-lhes todas as oportunidades de ascenderem até onde as suas capacidades permitirem. Ascenderem. Inclusive para a assunção do mais alto posto de presidente da República. Eu até aqui meteria uma vírgula, o presidente parou aqui, mas meteria uma vírgula e também dizia do partido.
mas como o presidente já falou do partido e do Estado aqui em cima, foi o presidente que disse, não fui eu. Agora vamos então à nossa conversa, são os documentos que eu tinha e tudo para ler. Vamos então aqui à nossa conversa. Bom, marcha. Vamos começar pela marcha. Marcha, por quê a marcha? Marcha porque o nosso líder deu uma entrevista que satisfez realmente os militantes todos do partido, da base. Por que a marcha? Por que cerrar fileira? Nos nossos estatutos não está escrito cerrar fileira em torno do líder. Nos nossos estatutos só está escrito tudo em prol do partido, tudo em prol do partido. Mas nada, não está escrito nada em prol ao líder, não. O Tito falou aqui que é um costume, é um mau costume. É um mau costume, mau hábito que o nosso partido tem. O nosso partido nos incutiu o sistema de partido único do comunismo, idealismo do comunismo marxista-leninista nas nossas cabeças, de que o chefe diz sim, sim, mesmo que o chefe está errado, sim, chefe, o chefe está certo, sim, chefe. Quando o chefe levanta a mão, todos levantam a mão, mesmo estando errado. Quando baixa, todos baixam. Mas não é isso que os nossos estatutos dizem. O Tito fez umas declarações, quer dizer, não digo graves, porque quem tem feito declarações graves é o líder, por isso o líder devia afastar-se já. Os órgãos do partido podem avaliar se avançam com múltiplas candidaturas ou não. Meu camarada Tito, isso até não é coisa para se falar, tem que ler o estatuto, camarada Tito. Tem que ler, até o camarada é advogado, não pode fazer isso, porque o camarada tem que ter nós temos que ter uma mensagem pedagógica de ensinar as pessoas. O partido não pode voltar a ser o mesmo. MPLA não pode voltar a ser os mesmos. As múltiplas candidaturas estão plasmadas e estão aqui em documentos. Estes documentos do 8º Congresso Extraordinário foram aprovados pelos militantes da base, que foram os delegados, os congressistas. É a vontade dos militantes. E é onde eu me baseei, eu não estou a inventar nada. Valdir, eu penso que como nota introdutória, porque já estás a falar há algum tempo, para tornarmos isso um pouco dinâmico, eu vou voltar a palavra outra vez ao Tito. Tito, há alguma norma estatutária? Não, percebeu? Eu penso que os documentos a que o Valdir se referiu são os mesmos que o Tito deve andar a estudar, são os mesmos que o Tito tem, os estatutos são os mesmos. Há alguma norma estatutária que dê respaldo à ideia de que as pessoas não podem manifestar a intenção? Teixeira, Evaristo, antes queria só fazer aqui uma clarificação. Há pouco tempo, quando eu falava com o Teixeira sobre a questão da Inglaterra, houve aqui uma questão que eu erroneamente passei, que era a questão sobre as primárias, né, na Inglaterra. Houve sim casos em que houve primárias, houve casos em que não houve. E outro caso em que, por exemplo, não houve foi o caso agora quando o presidente Joe Biden abandonou a presença do Partido Democrata e o partido, sem primárias nem nada, avançou com a candidata. Aí estamos de acordo agora. O resto da Inglaterra... Fora uma circunstância não comparável, não é? Sim. Não dá para estabelecer paralelo. Por uma questão de honestidade intelectual e humildade científica, queria dizer aqui que o Teixeira teve razão. E na parte da América é que efetivamente isto não aconteceu. Agora, há aqui uma questão que é... Mas mas é rápido. Não, eu vou responder. Nós temos, na nossa vida, nós devemos ser um bocadinho mais cautelosos às vezes com as palavras, né? Porque o que eu aprendi a minha forma de ser, de estar na vida política e pública, é de que qualquer que seja o tipo de problema, eu tenho os mecanismos próprios para o fazer. Para mim, isto que nós estamos aqui a ver do Valdir, isto é um ato isolado. Isto não é, o MPLA não é assim. Mas não é se assim reparar esta postura, o líder fez, o líder violou, o líder... Isto não é nosso, não faz parte dos cânones do MPLA. Não há nenhum impedimento, ninguém impediu o senhor de candidatar-se à candidatura nenhuma, ninguém impediu, ninguém fez nada. Aquilo que vem a ser os nossos valores, os nossos princípios do respeito, da urbanidade, tratar os líderes mais velhos. Eu não tenho ideia de ser mais velho da senhora.
com ética. Mas dizer que Não é isso, é- não é isso, não é isso. A ética, não, calma aí, a divergência, eu cresci no contraditório, Evaristo. Para mim, nós podemos, e este camarada tem apresentado as suas ideias, deixam-lhe falar normalmente, ninguém o impediu, não há nenhuma reunião. E vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu numa reunião em que ele apresentou suas ideias e as pessoas ouviram, ninguém o tirou o microfone, falou, sentou, tudo correu muito bem. Agora, ninguém impediu o camarada Valdir Cônego de amanhã, se preencher os requisitos, poder candidatar-se livremente. Eu não votaria nele, mas sei lá. Sim, mas Tito, nós agora, estamos a falar para ouvir. Agora, deixa-me só dar essa não, precisão. mas é rápido, Evaristo, que é? Só um segundo, Tito, por favor. Todo militante vem para... Não, mas Faz é parte, rápido. deixa-me só dizer isso, Tito, por favor. Nós estamos a falar para ouvintes, não é? E a ideia é, naturalmente, esclarecermos. O debate é entre os dois, mas, naturalmente, as coisas têm de ser esclarecidas. O que eu pergunto ao Tito é, o Tito vê falta de ética, onde é que dizer que o líder está errado? Quando o líder está errado, é preciso dizer que está errado, Não. é falta de ética? O que eu vejo errado é quando alguém Uhum. que é militante, que é membro do Comitê Central, Sim. vai com cartas públicas, vai para a imprensa falar mal do líder do partido em que ele diz que é militante, Mas falar mal contra a direção. Falar mal é o quê? Tito? Falar mal é o que nós temos visto. Por Dizer exemplo, que está errado, por exemplo. não é dizer que está... Que tem violado os estatutos, por exemplo. Eu penso que essas matérias não se dizem em público. São matérias para dizer internamente. Essa é a minha forma de ver estar na política. Okay. Um militante, perante qualquer situação em concreto, deve fazê-lo em foro próprio. Porque o militante do MPLA deve ser um fiel representante do MPLA onde quer que esteja. Dos seus princípios, dos seus ideais, do seu estatuto. Onde quer que esteja, deve ser um fiel representante. Agora, na rua, na praça pública, no site, e se você reparar, o facto é tão isolado que o MPLA não está preocupado com o que o camarada Valdir Cônego diz na rua. Não estamos preocupados com isso. Mas o Tito não está a apontar o elemento estatutário, a norma estatutária. Não há proibição que ele amanhã seja candidato, preenchendo os que requisitos. diga que ele está a violar normas. Não, é assim. Uhum. Evaristo, Uhum. ninguém praticamente nos ensina. Eu sou católico, né? Mas nós temos as regras morais, regras religiosas, regras de ética. Mas a ética republicana, quem está num partido político sabe quais são os valores, quais são os princípios, qual é a tradição do próprio MPLA. Ir para a rua, ir para a rádio, por mais que eu goste da rádio essencial, e vir dizer o líder está errado, o líder tem que ir já, o líder tem que... Não, para mim não é uma forma séria estar na vida pública, não é uma séria estar na vida política. Porque eu parto daquele princípio de quem não concorda com aquilo que são os estatutos, os princípios, a tradição e os valores do MPLA, que saia voluntariamente. Outros já o fizeram. Mas o que ele... Agora, ninguém está a é impedir que o camarada seja candidato. Assim, para ser um candidato de um partido da dimensão do MPLA, há todo um percurso que tem que ser feito. Olha aqui, ser primeiro secretário de um CAP, ser primeiro secretário de um município, de uma província, por exemplo, ser secretário-geral do MPLA, ser governador, ser ministro. Há toda uma estrada que tem que ser feita. Há todo um número de entregáveis que alguém já o fez. Está bem, mas é legítimo. É legítimo porque... Mas isso está estabelecido nos estatutos? É legítimo. Não, calma. Não estou a dizer o candidato tem de fazer essa estrada toda? Eu não estou a dizer questão, estou a dizer que há todo um percurso que, na minha visão, deve ser no estatuto, como disse, repito. Sim, mas o que é que o estatuto diz a esse respeito? Preenchendo os requisitos, o camarada Valdir pode ser candidato. Eu não votaria nele, mas alguém, então, ele próprio votaria nele mesmo. Está bem, Tito, mas vamos fazer o seguinte. Eu insisto que nós estamos a fazer uma conversa, não essencialmente para nós, mas sobretudo para os ouvintes. Para os ouvintes. A ideia os ouvintes têm que saber que é legítimo. O camarada... A ideia é as pessoas perceberem. Tito, então onde é que está o Valdir apresentou uma série de argumentos, uma série de elementos de razão baseados nos documentos reitores do partido, certo? Então onde é que está o problema? Quer dizer, onde é que há a falta de respeito? Onde é que há... É assim, é como disse. Se não viola o estatuto, está a dizer aquilo que o presidente foi reiterando, onde é que está o problema? Para mim o essencial é o militante responsável, coerente e ajuizado do MPLA é um fiel representante do MPLA onde quer que esteja e sabe quais são os nossos princípios e valores. E quais são esses princípios e valores? Para as pessoas perceberem. Um dos princípios fundamentais é respeitar
as hierarquias estabelecidas, respeitar a direção do partido, respeitar o líder do partido. Não, para mim, não ir à praça pública e colocar em causa aquilo que são as medidas de política pública do executivo. Pode fazê-lo internamente e não ir para a rua. Pode fazê-lo. Se o camarada fala nas reuniões. Mas o Lourenço fez isso, Tito. Diga, David. Mas o Lourenço faz isso, mulher, se me permitires. Só duas questões, dois apontamentos. Não é? Quer dizer, fica um bocadinho difícil acompanhar. O Tito diz: o MPLA é democrático, okay? E ferve de democracia, não é? E ao mesmo tempo considera que o seu entendimento de valores tem que ser transversal aos outros. Não é? Em que o outro, o seu camarada, não deve fazer uma leitura desses valores e agir em função disso. So, é uma incoerência tremenda. E mesmo, quando Não, diz, David. não devia. Olha só, Tito, deixa eu só falar, não estou a debater contigo, né? Quando se diz que o camarada não deve vir à praça pública, João Lourenço faz isso nas calmas, isto é, João Lourenço expõe as questões internas do partido na função de Presidente da República, não é? Ou seja, ele é o próprio líder que desrespeita aquilo que supostamente Tito considera ser os valores essenciais do próprio partido, não é? Penso que isso Tito, desculpa, mas isso é muito incoerente, né? É muito incoerente tu defenderes em simultâneo que o seu partido é democrático. Quando você está a falar com alguém que é seu camarada, que acha que foi implicado num processo de disciplina, não sei de quê, não é? Porque disse uma coisa internamente. Eu acho que as primeiras... Eu não conheço o Valdir, nunca falamos, né? Aquilo que eu vejo, as primeiras posições do Valdir, né, foram no contexto de uma reunião interna. Sim, não é? sim. E foi a partir de afirmações, de posições tomadas internamente, em linha com o que tu está a defender, é que disso decorreu processos, etc, etc. Portanto, acho que isso tem muita incoerência. Boio, sim. Boio, penso que o essencial... Boio ficou sem internet. Infelizmente perdemos o Boio, eu queria continuar a ouvir. O essencial ficou, né? Não, Boio, se calhar não percebeste muito bem. Não há aqui incoerência nenhuma. Não há, porque de um lado podemos sim apregoar a democracia interna, como sempre existiu, e o camarada está aí presente, fala nas reuniões, apresenta as suas ideias. Ideias não, porque nunca ouvi ideia nenhuma dele, né? Apresenta aquilo que é a sua visão sobre algumas matérias e apresentou a sua pretensão em candidatar-se. Agora, isto de alguma forma belisca o argumento que eu estou a dizer que não há democracia interna. Não, eu vejo essas declarações do meu camarada, eu vejo mais no âmbito de uma desobediência, no âmbito de uma falta de disciplina partidária e no âmbito de uma busca de protagonismo pessoal. Porque ele sabe que, em tese, há tempo estive a ouvir o vosso programa, não é em tese, em bom rigor, ele sabe que ele não conta. Não, pode candidatar-se, espero que preencha os requisitos para se candidatar, mas, conforme se diz na rua, na lei, ele sabe que, eu não sei, alguém que nunca concorreu para um primeiro secretário municipal, não sei se eu conseguiria aferir, não tenho elementos para aferir agora, mas, obviamente, mais do que a busca de protagonismo pessoal, eu penso que em bom rigor, o camarada Valdir Cônigo sabe que ele não conta para aquilo que é a associação do líder do partido. Em tese, ele sabe. Por isso, eu só posso encarar como se Helena. Se não conta... Desculpa. Se não conta, qual a razão deste alvoroço todo? Não é? Teve processo disciplinar... é frequentemente atacado nas redes sociais, é frequentemente achincalhado. Se não conta, eu acho que é muito trabalho, não é? Okay. Para quem não conta. Ok, eu encaro isto, Helena, deixa-me aqui e deixa-me aqui dizer aqui uma... Eu podia... Não, mas calma só, Teixeira, que é aqui uma questão muito importante.
eu não tenho, repito, quando aceitei o convite para estar aqui, eu disse ao Graça, eu não tenho mandato para falar em nome do MPLA, então, mas vou falar aquilo que é a minha visão, que é esta postura faz-me recordar quando nós vamos para o Evangelho de Lucas e vemos a parábola do filho pródigo, né? Que é o pai tem 2 filhos e um dos filhos decide receber já a herança toda e depois vai gastar com festas, com prostitutas, depois volta e o pai decide fazer uma festa quando ele regressa e perde todo o dinheiro. E o filho mais velho, triste, disse, então nunca mataste nenhum porco enquanto eu estive aqui a cuidar de ti, a trabalhar para ti. Disse, não, o teu filho morreu e o teu irmão morreu e hoje voltou. Então, adequando esta história aqui à nossa realidade, esta parábola à nossa realidade, eu penso que amanhã, e as lições que nós temos com essa parábola é perdão e misericórdia. Eu espero que amanhã os jovens que gostam do Valdir Conde e os nossos camaradas possam um dia perdoá-lo, porque a grande parte da nossa geração está extremamente desiludida. Está extremamente desiludida. Desculpa, Evaristo, é só um ponto valedor. Desculpa. Não, ali eu vou perdoar a mim. De quê? Vai falar. Para que nós possamos entender, Valdir, só um segundo. Porque não é essa postura de ser um jovem, um político exemplar, um político disciplinado, um político que respeita os mais velhos, respeita a direção do partido, respeita o líder do partido. E respondendo aqui a Helena, se reparar, numa só palavra, o que está a ocorrer foi baseado apenas nos factos que o determinado camarada, e não posso dar mais dados, até eu sou membro do CDA, porque o camarada houve práticas que consubstanciassem na abertura não desse processo. Agora, alvoroço por causa do camarada Valdir Conde, eu, muito francamente, não estou a ver alvoroço absolutamente nenhum, porque naquilo que é a minha visão, um partido tão grande da dimensão do MPLA não tem que se preocupar. Molado, se me permite uma pergunta, ao Tito. Só um segundo. Ainda não falamos. Sim. Nós temos que pôr alguma ordem, não é? E tem que ter algum respeito pela moderação, porque senão não se ouve, não é? Os ouvintes não ouvem. Não, mas aqui, eu ia passar a palavra ao Valdir. Nós, já vos passo a palavra. Valdir, só um bocadinho mais de paciência, ok? Aqui a prioridade está concentrada nos 2 dirigentes do MPLA e eles é que vão. Como disse, eu não tenho mandato para falar em nome do MPLA. Tens 1 minuto e depois também um ao Graça. E bom, Tito, eu não... Tito, nós não... Já roubaste o teu tempo. Eu não queria sequer colocar questões para não dizer que nós maltratamos aqui os ouvintes, os convidados. Os convidados. Não Ele falou de Pinheiro. Pronto. Vocês estão maltratados. Calma, Tito, só para isso. Na verdade, acho que não é essa a nossa intenção, é promover o debate, a ideias e tudo o resto. Não quero que seja a pessoa. 2 notas. Quando o Tito diz que manifestar-se publicamente, por exemplo, a candidatura e outras é faltar respeito ao líder. Calma, Lito, calma. E entre outras, Tito, então nós ouvimos a entrevista do Presidente da República, que é presidente do partido e do MPLA. E ele, por conta de uma abordagem feita na sede do partido, ok? Nós não sabíamos, ouvimos dizer que o Higino Carneiro foi ter com o presidente do MPLA e manifestou portanto, a intenção. Então, o presidente vem para uma entrevista, obviamente que não foi o Ernesto que foi pedir a entrevista, porque todos nós pedimos a entrevista ao presidente, o presidente nunca nos dará. A entrevista foi exatamente solicitada pelo Presidente da República. Como é que o presidente traz uma questão que foi abordada? Solicitada não, imposta. Bom, eu prefiro dizer solicitada. No âmbito do partido para o espaço público. Segunda nota, o presidente João Lourenço e o Gino Carneiro são contemporâneos, portanto têm basicamente a mesma idade, com a diferença eventualmente de um ou outro. Entretanto, como é que pode tratar nos termos em que tratou o outro e não é falta de respeito, não é problema de disciplina partidária? Seguramente o Tito viu a forma como o presidente caracterizou, embora não tivesse citado o nome, estava obviamente subjacente, porque o presidente fez referências suficientes para nós sabermos que o presidente estava a falar do Gino Carneiro.
Em 2003, acho que foi 2003 ou 2004, o presidente veio publicamente. Foi 2004? 2001. 2001. Quando manifestou. O presidente intenção de- deu entrevistas à Capital e à Televisão Pública de Angola, na altura, a dizer que iria ser candidato. E isso não foi nem disparate, nem ofensa ao presidente José Eduardo dos Santos. Ok. Só duas notas. Então, ok. Deixa eu só responder rapidamente ao Teixeira. Só Depois uma, vamos- uma, depois a uma Helena. questão. Não, calma. Não consigo eu responder ainda todas não, de uma vez. não, ainda não fiz Vamos- nenhuma Vamos consideração. supor. Mas hoje eu não faço A minha, pergunta. a Para minha hoje eu questão não. vem exatamente na Não, eu não sequência faço. daquilo que o Tá bem, Helena, Teixeira posso falou. responder primeiro o Teixeira, Mas depois? a tua resposta está na Tá bem, só um sequência segundo, de. Tito. Vai estar. Diz, E Helena, vais diz, perceber diz, porquê. E o Teixeira mencionou aqui um facto, e o Tito falou do respeito que se deve aos mais Sim. velhos. A minha pergunta é: o respeito é só devido ao líder? Uhum. Porque nós tivemos também a semelhança do que, no caso, o Cónigo é jovem, mas tivemos determinadas posições públicas de pessoas ligadas não só à direção do partido, mas também com funções administrativas, que se dirigiram ao general Higino Carneiro de forma totalmente desrespeitosa. Portanto, Helena. aí a minha pergunta, Assanhado. é, Está feito. este essa- dever de respeito é só ao Sim, líder sim. e tudo o resto não conta? Graça, aguenta um bocado o título telegráfico, Sim, por sim. favor. Não, mas, por amor de Deus. Aguenta um bocado. Não, eu quero fazer uma observação. Responde. Não permitas que seja o líder Só um o Tito bocadinho. a conduzir o programa. Vamos Não. embora. O Não respeito, consigo. o respeito é só. Como é que isso funciona? É só de um lado? Peço desculpa, mas a reação do Graça. Yeah. Não. Não é justo, não é correto. Não é esse o perfil do programa. Não é conduzir Vamos embora. os convidados. Vamos passar a... Desculpa, peço desculpas aos ouvintes. É o seguinte, Teixeira, o MPLA tem regras. E quem viola essas regras, obviamente, está-se excluído desse projeto coletivo. Então, nós devemos respeitar aquilo que são o estatuto, aquilo que são os códigos, as diretivas, todos os instrumentos dessa panóplia de documentos que vão gerir a nossa vida interna. E qualquer militante tem consciência de que a nossa Bíblia, o nosso instrumento principal é o estatuto, nós devemos respeitar. Sobre as considerações da entrevista, eu muito francamente, eu digo assim, o respeito deve ser de todas as partes, todos devem respeitar-se. Eu muito sinceramente, e tive o cuidado quando disse que houve uma camarada que referiu-se a assanhados, e posso dizer abertamente, aquele comentário não se dirigiu de nenhuma forma a Higino Carneiro, não, de nenhuma forma. Porque o general é uma pessoa que ainda há muito bem pouco tempo foi condecorada. Então, não estou a ver a minha camarada, a minha Coca-Quece, que é uma pessoa muito urbana, muito responsável, respeitadora dos mais velhos, a faltar respeito aos generais. E tive o cuidado de conversar com ela, e o que aconteceu não foi isto. Agora, uma coisa é percepção, Teixeira, e política é percepção. A pressão que passou pode ser essa. Agora, nós podemos qualificar aqui, por exemplo, um camarada... Valdir Cónigo, mais do que buscar protagonismo, é um aventureiro. Vamos à questão da Helena. É um aventureiro. O Valdir já se vai responder. Vamos à questão da Helena. Agora, a questão da Helena. O respeito, porque aquilo que tu disseste, o presidente também trouxe as coisas para a rua. Não, é assim. Não foi o general Higino Carneiro. Não, calma lá. O que aconteceu, muito francamente, isto aqui é a opinião da Helena e a minha eu sei onde ia dar. E onde eu vou dar não é aqui. Agora, vamos lá ver. Parte da premissa que todas as pessoas devem respeitar-se. Todas as pessoas. Então concordas com o presidente? Não, calma aí. Não é isso que eu estou a dizer. Não vais pôr palavras na minha boca. Não pretendo. Eu estou a fazer pergunta. Essa técnica comigo não funciona. Estou a fazer pergunta. Não. Para mim, o respeito, nós devemos pugnarmos pelo respeito. Respeitar os órgãos, respeitar a direção do partido, respeitar o líder do partido. E digo mais, há uma expressão, o meu companheiro Valdir está a dizer que está errado. Não, há uma expressão que faz parte da nossa tradição, que é mesmo cerrar fileiras em torno do líder. E nós não vamos mudar isso porque o camarada Valdir hoje não concorda. Não vamos fazer isso. Graça. Não vamos mudar isso. Essa é a nossa tradição. São os nossos valores, são os nossos princípios. Coloca a questão, vamos já passar para o Valdir. O Valdir tem muito que responder. Graça. Gostava de complementar a questão colocada pela Helena.
Se o Tito diz que o Valdir é alguém que não conta, por que esse alvoroço, então? Processo na Comissão de Disciplina e Controle, esse estigma todo contra ele na praça pública. É que, por exemplo, é da sabedoria popular. Quando um adulto está a lutar com uma criança, alguém não tem juízo. E esse alguém é o adulto. Porque o adulto não deve lutar com uma criança. Portanto, se o Valdir não conta para nada, é um militante insignificante. Por que a direção do partido está a pelejar com ele? Ok. Posso responder? O Tito já respondeu. Não, vou responder. Calma só. É assim. Muito rapidamente. A direção do partido, Graça, não está a lutar com o Camada Valdir. Camada Valdir, quando eu disse não conta para a sessão, mas como angolano, todos os angolanos contam para aquilo que é a construção e consolidação da nossa democracia. Não, calma. Não, é a minha percepção. Por isso é que eu minha percepção não conta. Minha. Por isso é que eu me disse, desde o princípio, quando eu fui aceitar esse convite, eu disse ao Graça, não tenho mandato para falar em nome da direção do partido, não. A minha opinião não conta, ponto final. Mas é a minha percepção. Há outras pessoas que podem contar, né? Por causa do seu percurso histórico, por causa da sua militância, por causa dos seus entregáveis, porque este tipo de postura, Graça, que o Valdir tem, nomeadamente, colocar cartas na internet, pedir a suspensão do líder do partido, com essa sua agenda esquisita, isso, na minha visão, só pode ser enquadrado como traição e deslealdade. E isto remete-me a uma encíclica do Papa Francisco, que é Laudato Si', onde nos vem falar sobre a casa comum, né? A casa comum, uma casa é um lugar onde nós devemos morar e nós todos devemos proteger essa casa. E o MPLA deve ser encarado como uma casa comum dos seus militantes, dos seus amigos, dos seus simpatizantes. E todo militante do MPLA deve ter o cuidado de proteger, né? Quando nós... proteger estatutos ou proteger o Papa Francisco, Laudato Si 2015, onde ele nos vem ensinar que esse dever de cuidado, dever de proteção da nossa casa, dos nossos valores, dos nossos princípios, deve ser feita por cada membro dessa casa. Então, quando vemos um membro a sair e ir para a rua com ataques, com deslealdade, porque olhando para o estatuto, nós temos no artigo 33 do estatuto que nos vem dizer o seguinte: deveres do militante. E a linha que diz: o militante deve ser leal ao partido, deve ser humilde. Mas essa humildade não significa, que o militante tem impedido de se candidatar. Ele pode ser candidato. Sim, a questão que se coloca... Não, mas a lealdade ao partido é a lealdade ao presidente? É lealdade ao líder do partido. É a mesma coisa. É lealdade ao líder do partido, é lealdade à direção do partido e respeitar aquilo que são as políticas públicas desenvolvidas pelo executivo. Qualquer dúvida, qualquer divergência ideológica sobre isso, coloca em fórum próprio e nunca na praça pública. Okay. Nunca. Valdir, o Valdir está a ser desleal. O título traição e deslealdade. Sim, eu estou mesmo Não, antes de mais, o Tito pediu, disse que o Valdir é passível de ser perdoado. Né? Portanto... Sim. Eu estava mesmo a fazer aqui uma súmula para dar oportunidade para. Mas eu penso que o Valdir também terá feito os seus registros. Valdir, há uma coisa que depois vamos voltar aqui. É comigo? Porque é importante percebermos, o Tito está a fazer uma série de referências aos documentos de regra do partido. Eu quero insistir nisso. O Tito depois vai poder responder a norma que, no fundo, que diz, que determina que este comportamento configura traição e deslealdade, mas já vamos lá ter. Valdir, traição, deslealdade, não é? Não, é normal, porque um jovem que veio de Malange, que pensa fora da caixa, é normal que seja considerado um aventureiro, que seja considerado um traidor e desleal em relação ao partido. Eu vou dizer o seguinte:
eu não vou entrar em contradição ao meu camarada Tito. É meu camarada, meu companheiro de trincheira, porque ele é meu correligionário e não posso tratar mal. A minha questão, as minhas abordagens têm sido abordagens pedagógicas. Eu não sou nenhum aventureiro, eu tenho a minha trajetória desde a OPA em Malange, a JMPLA em Malange, e eu já cheguei, eu costumo dizer, eu já cheguei tarde no Comitê Central, porque o meu nome foi riscado na lista do Comitê Central e para o Parlamento, foi vindo a ser riscado desde 2008. E nós, pessoas militantes como eu, a nível nacional, nós nos conhecemos todos, sabemos quem é que está nas bases, quem é que veio das bases e quem não veio. Por isso é que na minha introdução eu fiz questão de começar a ler os artigos da Constituição da República, que fala sobre a democracia, e fui buscar documentos que o próprio meu correligionário aprovou e que o próprio nosso líder falou no discurso de abertura. Fui buscar artigos dos estatutos, fui buscar artigos do Código de Ética Partidária. Portanto, eu não inventei nada. E nem tampouco dizer ao Tito que eu sou aventureiro. Não, eu não sou aventureiro. O Tito é membro do Comitê Central e faz parte da Comissão de Disciplina, sabe muito bem. Isso até disse que é católico, eu também sou católico apostólico romano, sabe muito bem que até é pecado mentir. Ser mentiroso não é bom, porque o que eu estou a passar na Comissão de Disciplina é uma questão de uma suspensão imposta, não por estatutos. Não é uma suspensão estatutária. O Tito é jurista, conhece o estatuto, sabe muito bem que a minha suspensão foi dada pelo secretariado, foi deliberada pelo secretariado do Bureau Político. Mas o secretariado do Bureau Político não tem competências para deliberar uma suspensão do membro do Comitê Central. A suspensão do membro do Comitê Central é dada por 2/3, é deliberada por 2/3 dos membros do Comitê Central em assembleia, no órgão, bem como a suspensão do líder. Portanto, é uma suspensão ilegal, inconstitucional, e o Tito sabe muito bem disso, e imposta. E eu fui proibido de assistir às reuniões do Comitê Central, e o Tito sabe disso, porque é da Comissão de Disciplina. E o Tito sabe que a primeira coisa que fizeram, antes de eu tomar conhecimento aqui em Lisboa, foi me tirarem dos grupos do WhatsApp do Comitê Central, onde eu não tenho acesso a convocatórias da reunião do Comitê Central. E é por isso que na primeira reunião deste ano, dia 31, eu não estive presente, porque foi-me dito pelo coordenador da Comissão de Disciplina e Ética e a coordenadora adjunta, a camarada Pedro Neto e a camarada Mariana, que eu estou impedido. E mais, me disseram que a minha decisão depende do presidente. Ou um erro grave, meu camarada Tito. Porque o presidente não é um órgão deliberativo. Você sabe disso, camarada Tito. O presidente é um órgão, sim, mas está abaixo do Comitê Central. E não é deliberativo. O presidente é um órgão que, na condição hierárquica, lidera as questões políticas do próprio partido. E quando a Comissão de Disciplina, que é um organismo, diz ao camarada Valdir que a tua situação depende do presidente, é grave, Tito. E é assim, eu não sou nenhum traidor, nem sou um filho pródigo, nenhum, não. Eu sou um jovem do partido que pensa diferente. E vou lhe dizer mais. A minha pretensão de candidatura é a pura normal. E como disseste muito bem, é de acordo com os estatutos. Se eu for o presidente do partido, ao contrário do que tu estás a dizer, que eu não valho nada, não tem... Você já manifestou isso, Tito? Você lembra-se que você me ameaçou na casa de banho do CCB? Você me ameaçou, você disse que eu ofendi o teu líder. Você se acha que o presidente é só teu líder? Tá bem, mas é assim. Eu, se for presidente, eu vou contar contigo, Tito. Porque você é quadro.
Eu, se for presidente do Partido da República, eu vou te chamar, porque você é um bom quadro. Só que você tem que deixar de ser bajulador. Você não pode bajular. É assim, tu és um jovem inteligente, intelectual. Você não pode fluir a tua intelectualidade. Tens que fazer uma higiene intelectual na tua mente. Eu digo. Você sabe muito bem que o nosso partido está mal. E você quer induzir de que o nosso líder está no bom caminho. Não faça isso. Temos que alertar o líder de que está mal. Porque temos que pensar partido. Os líderes passam, Tito. O presidente Agostinho Neto foi. O presidente Eduardo Santos foi. Achas que o presidente João Lourenço não vai? Ninguém fica de vez nesse mundo, Tito. Não bajule a ponto de te cegar. Essa tua bajulação dá-me medo, assusta-me. Porque eu acho que você quer a todo custo almejar. Eu não quero isso, já passei por esses momentos, há mais de 6, 7 anos atrás. E se você for buscar o monstro real no partido, eu só não entrei há mais tempo no Poder Central por causa destas minhas posições nas reuniões. Eu sempre fui assim. Eu não estou a faltar respeito ao presidente João Lourenço. Eu só estou a dizer ao meu presidente, que é o nosso presidente, nosso líder, que com ele na direção do partido, o MPLA vai perder as eleições de 2027. Onde é que está a custar a entender isso? O presidente João Lourenço granjeou uma impopularidade que vai arrebentar com o MPLA. E com pessoas como tu, meu caro companheiro, com meu correligionário inteligente, mas está a ofuscar a sua inteligência, pessoas como tu vão afogar mesmo o líder no fundo do poço juntamente com o partido. Valdir Cônego, estamos num minuto que eu já vou, Evaristo, vou já terminar, só mesmo um minuto, por favor. E é uma questão aqui de dizer o seguinte: eu não estou a faltar respeito ao líder, nem a nenhum mais velho que está na idade de ser meu pai e minha mãe. Não estou. Nunca o farei isso. O Tito sabe que as minhas intervenções lá dentro, o que eu falo aqui, eu apresento lá, já apresentei lá dentro essas questões. O Tito lembra-se que o presidente disse: camarada Valdir Cônego quer me tirar a todo custo e está bem disposto a me tirar. O Tito ouviu isso, as palavras do presidente. Não sou eu, Tito, que trouxe as coisas. Se eu fui sancionado porque tirei coisas de dentro do partido para fora, o que o nosso líder fez? Tens que ser coerente. O nosso líder fez o quê? Nessa entrevista. Falta de confidencialidade. Está aqui no Código de Ética. Está aqui. O nosso líder violou o Código de Ética e o Estatuto. Falta de confidencialidade. Ele concedeu uma audiência a um nosso camarada que não devia sair para fora. E intimidou os pré-candidatos. Eu sou um pré-candidato. Inibiu os pré-candidatos. Tito, eu só sou um jovem que estou a lutar pelas múltiplas candidaturas dentro do partido e pela democracia interna. Quem chamou de marimbondos os próprios seus correligionários aqui em Portugal não fui eu. Foi o presidente João Lourenço. Porque estamos a gerir o tempo, vamos acabar já. E quem fez essas intimidações ao público, quem trouxe ao público, um minuto só, vou já acabar mesmo, só para esclarecer aí o meu correligionário. Quem traz as questões ao público é o próprio líder, não sou eu. Quem intimidou nessa reunião, nessa entrevista, os pré-candidatos, foi o próprio líder que disse que quem vier e dizer que recebeu a minha bênção para começar a corrida agora ou mais tarde, eu lhe vou desmentir. Vai desmentir o quê? Onde é que está nos estatutos escrito que o líder tem que dar bênção para alguém que quer se candidatar no partido? Onde é que está nos estatutos? A questão essencial do boi ficou registada e, infelizmente, o sinal... Tito. Assim, vamos lá ver. Paulo, eu penso que não há contradição, né? Porque a estratégia é dizer que, tal como estava combinado desde o princípio, eu vim aqui apenas expressar livremente aquilo que são as minhas ideias. Não tenho, hoje em concreto, não tenho mandato para falar em nome do MPLA. Tal como eu disse, qualquer militante, desde que preencha os requisitos, pode livremente candidatar-se, né? Esta é a premissa pela qual nós devemos partir. Agora, há todo um conjunto de
de normas Mas estatutárias, Afonso, toque de valores, princípios que o MPLA prevê para que o processo possa seguir. Porque o que se tem combatido é a crítica leviana. A crítica dentro do MPLA sempre foi bem-vinda, mas a insubordinação é que nós qualificamos que não é militância, mas sim é oportunismo. Porque o MPLA constrói, o MPLA não destrói, o MPLA agrega, o MPLA não divide. E esta prática que temos aqui de um camarada nosso em ir à esta pública a colocar em causa a direção do partido, as medidas do líder, aquilo que tem sido decisões da própria direção, isto sim é que nós devemos qualificar como ideias que visam dividir. Quem desrespeita os estatutos do MPLA perde um dia a autoridade moral para ouvir falar em nome do partido, porque quem é desleal, quem trai, quem viola aquilo que são os deveres do militante previsto no artigo 33 do estatuto, esse um dia perde a autoridade moral para vir falar em nome do partido, porque nós aprendemos que a disciplina é o sinônimo, é o cimento da unidade partidária. Nós devemos lutar para sermos mais coesos, mais unidos e dessa união estarmos à altura daquilo que são os desafios para o bem-estar de todos os angolanos. Estamos todos cientes das dificuldades que as pessoas vivem, das dificuldades das famílias, das empresas, e os militantes devem girar em torno daquilo que é a direção do partido, daquilo que é o seu líder e estar do lado do líder. Quem tem uma opinião diferente daquilo que está a ser feito, que o faça, mas dentro da nossa própria casa. Quando eu expliquei aqui a ideia da parábola do filho pródigo, foi na visão de que existem muitos militantes que gostam muito do Valdir, do meu camarada Valdir Cone, sempre gostaram, mas que infelizmente não conseguem perceber essa agenda esquisita que ele tem utilizado nos últimos meses, né? Só não percebemos isso. O Valdir emergiu das associações cívicas, cidadania, participação, e é uma pessoa que podemos gostar dele, né? Mas nós não percebemos essa agenda esquisita. Daí que eu disse, isso remete-nos ao Evangelho de Lucas, né? Quando fala-se do filho pródigo, né? Porque as duas lições principais, Paulo, é a ideia de perdão e misericórdia. Eu espero que essas pessoas que hoje em dia estão muito zangadas com o meu camarada Valdir Cone, espero que um dia ele volte para nós e nós o abracemos e tenhamos a capacidade de o perdoar, porque a misericórdia deve como bom católico, a misericórdia deve viver sempre conosco, né? Então, a ideia é mais ou menos essa, porque não é tradição do MPLA termos um militante que vem a esta pública e fale como isso, o que ele está fazendo aqui hoje é prova disso, que vai para uma rádio, falar mal da direção do partido, falar mal do líder do partido. Isto não são nossos valores. Este não é o MPLA. Este não é o MPLA, mas também... Em 1977, 77 ouvi. Se calhar nós devemos também fazer aqui um chamado exame de consciência em evoluirmos melhor naquilo que é educação política e patriótica, ideológica, porque os nossos valores, os nossos princípios não são esses. Nós não pensamos da mesma forma. Eu não penso da mesma forma como os meus camaradas estão lá. Podemos ter divergências. Eu penso que, por exemplo, dou-lhe um exemplo sobre a nossa economia. Penso que nós pagamos muitos impostos, podemos baixar mais os impostos. Mas essa é a minha visão. Mas agora, qualquer dúvida em concreto, eu tenho fóruns próprios para apresentar as minhas ideias. E nunca vou sair para a praça pública, com cartas públicas, com ataques pessoais, com ataques à direção do partido, com ataques ao líder, nas redes sociais, nos jornais, nas rádios, a falar mal do executivo, a falar mal da direção do partido, a falar mal do líder do partido. Jamais. O Valdir disse que um dia pode ser presidente do MPLA e contar comigo. Assim, eu conto com o Valdir como um bom cidadão e não sei o que, mas de bradar os seus, né? Eu acredito piamente que muito dificilmente ele chegará lá, porque alguém que põe em causa... Porque se é uma coisa que se aprende no MPLA é que o MPLA é muito forte, o MPLA é muito grande, e todas as pessoas que tentaram contra o MPLA, eles é que tombaram. Tito, eu insisto muito na ideia de que o nosso exercício aqui visa essencialmente esclarecer
os ouvintes. Há um comentário que o Teixeira fez, que passaste um bocado ao lado do comentário. É isto ali, família. Valdemiro Cônego e Tito Cabange em confronto de palavra. Epá, meu amigo Tito não manda só mensagem, é para Liumbo, é para fizeste uma matéria contra mim. Não, não fiz matéria contra ti. Eu fiz aquilo que vocês os dois disseram ali no vosso debate da essencial. Depois não venha só mandar matéria para. Mano, você me conhece? Não, não, não tem nada a ver. Tá? Se vocês, os militantes do MPLA, se encostaram, isto não é comigo. Se encostaram na parede, epá, és bajulador, epá. Isso já não é comigo. Mas, no entanto, Tito Cerveja, o Valdemiro Cônego, na minha opinião, esteve bem. Tá? Você falou só por falar, tuas ideias. Mas o Vladimir Cônego, pá, baseou-se nos estatutos. Ponto a ponto, até documentos lá do Congresso, documento das reuniões com os primeiros secretários dos CAPs, o Vladimir Cônego expôs. E você simplesmente o quê? Duas ideias. A defender o líder, selar fileiras em volta do líder. Qual selar fileiras em volta do líder? Não está lá no artigo do vosso estatuto. Hã? Tito, cerveja, epá, és meu Wii, mas aqui mesmo não tem nada de Wii. Epá, estamos juntos, Deus abençoe, estamos juntos. Aquele abraço. Eu me lembro como sempre, Cabas de Xango TV, se ela não bombote. É o presidente que faz isso! É o presidente que faz isso! Agora eu vivo na